voltamos para o nosso segundo bloco de princípios básicos da administração pública. No bloco anterior, nós finalizamos tratando do princípio da legalidade, previsto expressamente lá no artigo 37 da Constituição Federal. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos tratar do princípio da impessoalidade. Lembrando que também é um princípio básico expresso na Constituição Federal e aplicado à administração pública. Então, aqui na tela, o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. O que a gente pode entender aí sobre esse princípio da impessoalidade? Significa que a administração e os seus agentes, não podem fazer o quê? Não podem nem favorecer, nem desfavorecer quem quer que seja, ninguém. Com base em que não pode nem favorecer, nem desfavorecer, com base em amizade, inimizade, afeto, desafeto, afinidade, prestígio social ou qualquer outro subjetivismo. Ou seja, quem exerce função pública não pode pautar a sua conduta no exercício da função, não pode pautar a sua conduta com base em aspectos de pessoalidade. Não pode levar em consideração aspectos pessoais, nem próprios, nem em benefício de terceiros. Ele deve sempre buscar a realização dos fins públicos. Não deve nem atuar para favorecer, nem atuar para desfavorecer quem quer que seja, especialmente com base nesses critérios subjetivos aí, ou com base no subjetivismo. Bom, a partir dessa impessoalidade, da ideia de impessoalidade, de que a administração deve agir de forma neutra, sempre buscando o interesse comum, sem pender para nenhum dos lados ou interessados, a gente percebe também o seguinte, que essa impessoalidade é um desdobramento, é uma decorrência do princípio da igualdade, da isonomia. O que isso significa? Que, na verdade, quando se impõe a qualquer agente público o dever de agir de forma impessoal, buscando sempre o fim público, sem favorecer ou desfavorecer quem quer que seja, esse agente nada mais está fazendo do que tratando as pessoas com igualdade. Ele vai apenas cumprir os requisitos e os estabelecidos em lei, os necessários para a sua fixação. Então, aqui nós temos a igualdade e a isonomia como sendo o fundamento aí da impessoalidade. Além disso, a impessoalidade impõe o quê? O dever de atuar em conformidade com a finalidade pública. O dever de atuar em conformidade com a finalidade pública. Se você não vai atuar nem para favorecer, nem para desfavorecer quem quer que seja, porque isso é proibido em razão do princípio da impessoalidade, você deve atuar buscando o quê, então? Sempre os fins públicos, a finalidade pública. E aí toma cuidado com o detalhe. Os examinadores das várias bancas costumam colocar o seguinte: quais são os dois princípios da administração que estão diretamente correlacionados entre si? A impessoalidade e o princípio da finalidade pública. A correlação deles é tão próxima que o descumprimento de um deles, o descumprimento da finalidade pública, por exemplo, necessariamente vai acarretar a violação à impessoalidade e vice-versa. Então, os dois princípios que estão diretamente correlacionados são a impessoalidade e a finalidade. Observo também o seguinte, que um autor renomado, mas já falecido, o chamado Eli Lopes Meireles, ele entendia que finalidade e impessoalidade eram sinônimos. Esse não é o entendimento que prevalece atualmente. Então, finalidade e impessoalidade estão diretamente correlacionados, a ponto de a violação de um deles acarretar necessariamente a violação do outro princípio, mas eles não são sinônimos. Eles têm concepções diferentes aí. Além disso, a impessoalidade impõe uma outra coisa.
O princípio da impessoalidade impõe uma outra coisa. Impõe o quê? Impõe ao administrador ou agente o dever de realizar sempre o interesse o quê? O interesse público. Mesmo ainda que esse interesse público se choque, ainda que em detrimento de seus interesses pessoais. Então, você, ao exercer o seu cargo público, você deve realizar os fins, os interesses públicos, ainda que a realização desse interesse público, no caso concreto, confronte ou prejudique seus interesses pessoais. Isso é o que determina também a impessoalidade. Um outro aspecto da impessoalidade é o fato de que a impessoalidade acarreta a imputação, a atribuição ao Estado da responsabilidade pela conduta de seus agentes. É o princípio da impessoalidade que justifica impor ao Estado a responsabilidade pela conduta de seus agentes. Então, suponhamos que nós temos aqui o Estado vai se manifestar através de seus agentes, que vai realizar um interesse em benefício da coletividade. Bom, se essa conduta do agente causar um dano a alguém aqui da coletividade, essa pessoa, a vítima aqui na coletividade, vai imputar a responsabilidade por esse dano diretamente ao Estado. Então, uma das consequências do princípio da impessoalidade é imputar ao Estado a responsabilidade pela conduta de seus agentes. Muito bem. E é bom observar também o seguinte, que esse princípio da impessoalidade, o próprio Supremo diz que ele é aplicado para proibir a prática do nepotismo, que é o que você vai encontrar na súmula vinculante. Súmula vinculante número 13 do STF. Súmula vinculante número 13 do STF. O STF, ao aprovar essa súmula vinculante, ele fundamentou em 3 princípios básicos da administração. Disse que o nepotismo é proibido porque é uma prática que viola a impessoalidade, a moralidade e, sobremaneira, especialmente, a eficiência. O que é o nepotismo? É quando a autoridade competente para nomear pessoas para um cargo em comissão ou função de confiança, nomeia para esse cargo de confiança ou função de confiança um parente até o 3º grau civil, parente ou afim até o 3º grau civil, ou então um cônjuge companheiro, ainda que seja cruzado, ou seja, uma autoridade nomeia os parentes de um colega e vice-versa. Então, um dos fundamentos aí para a proibição do nepotismo é o princípio da impessoalidade. Continuando agora, vamos para o princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Só lembrando que nós estamos estudando o LIMP, que são os princípios básicos. Até agora já estudamos a legalidade, já estudamos a impessoalidade. E vamos tratar agora da moralidade, conforme previsão genérica lá no artigo 37 da Constituição Federal. O que nós devemos compreender sobre o princípio da moralidade? Significa que os agentes públicos, além do dever de cumprir a lei, de aplicar o texto das leis, os agentes devem observar padrões éticos e morais de conduta, de comportamento. Isso faz com que aquele que exerce uma função pública, que exerce as atribuições de um cargo, de uma função, de um emprego público, ele não deve cumprir somente a lei, deve cumprir a lei e, além disso, observar
os padrões éticos e morais de comportamento prevalecentes aí em cada época, em cada sociedade. Bom, a partir dessa ideia de moralidade, o que a gente pode concluir ou inferir? Primeiro, nem tudo que é legal será moral. Não basta aplicar a letra fria, a letra seca da lei, a literalidade da lei, para já se entender que cumpriu o princípio da moralidade. E aqui vale a pena a gente analisar um exemplo de situação que, apesar de ser legal, de não afrontar diretamente um texto de lei, apesar de ser legal, não é moral. Então vamos supor o seguinte, que aqui passava uma rodovia federal asfaltada, pavimentada. E aqui ficava situado o município A. O município A. Detalhe, entre o município A e essa rodovia asfaltada, não havia um trecho pavimentado, um trecho asfaltado que facilitasse o acesso dos munícipes, dos cidadãos desse município, a essa rodovia federal. Bom, daí o prefeito desse município, atuando nos exatos limites de suas competências e poderes de gestor máximo dos recursos municipais, ordenou que se elaborasse um projeto para construir uma estrada pavimentada, asfaltada. Ele deu essa ordem para construir essa estrada asfaltada. A lógica, aparentemente, seria ele fazer uma reta, que seria a menor distância entre dois pontos aí. Acontece que não existe uma determinação legal expressa impondo, obrigando que seja uma reta, que se faça um asfalto, um trecho de estrada asfaltado de forma reta. Até porque a topografia, a geografia aí do terreno, o relevo aí do terreno, pode revelar que numa reta a estrada fica muito perigosa ou muito cara. Bom, então não existe nenhuma determinação, nenhuma proibição para ser uma reta. O que o prefeito fez? Ele ordenou ao departamento lá de engenharia ou de administração do seu município que fizesse um projeto de uma estrada assim, ó, curva. A lei não proíbe que se faça uma curva como foi mostrado ali na tela. Não proíbe, nem determina, nem proíbe. Bom, isso está dentro da margem de conveniência e oportunidade de cada situação concreta, de cada realidade concreta. Muito bem. E aí foi contratada uma empresa, licitado, contratado e executou a obra dessa maneira. O que o Ministério Público constatou depois? Que a fazenda do prefeito, de propriedade do prefeito, estava localizada ali. E mais, que se ele tivesse feito o asfalto numa reta, como foi sugerido inicialmente, se ele tivesse feito uma reta, teria ficado muito mais barato e uma via muito mais segura. Então, suponhamos que o custo aqui ficaria 50, para fazer a curva, o custo ficou em 80. Houve um sobrepreço de 30. A pergunta é, ao fazer o asfalto daquela maneira, houve uma violação expressa de uma proibição de um texto de lei? Não contrariou o texto da lei. Está dentro da margem que a lei permite. Agora, foi atendido o interesse público? Foi, porque agora as pessoas têm esse acesso pavimentado até a rodovia federal, que também é asfaltada. Agora, o prefeito, ao agir dessa maneira, ele buscou unicamente a realização do interesse público ou ele buscou se locupletar, se beneficiar, extrair vantagem da sua função e da sua conduta? Ele quis vantagem. Então isso aqui é uma clara situação imoral. E claro, acabou violando também o princípio da impessoalidade, mas foi uma violação tão flagrante que é uma imoralidade. Ele tentou ter vantagem econômica e de outras naturezas.
Então, essa é uma situação em que a conduta não é, a rigor, ilegal, mas é imoral. Ele atuou dentro dos limites da margem que a lei autoriza, mas violou o princípio da moralidade. E ao violar o princípio da moralidade, essa conduta, esse procedimento dele é o quê? Nulo. Nulo, inválido. Então, nem tudo que é legal será o quê? Moral, porque se não for moral, vai ser inválido. Continuando, o segundo aspecto aí relevante da moralidade é o seguinte: para que um agente público, para que ele atue de acordo com a moralidade, com a moral administrativa, não basta cumprir a letra fria, a letra seca da lei, a literalidade da lei. Além de cumprir a literalidade da lei, ele tem que avaliar se aquela conduta, aquela aplicação da lei, no caso concreto, será uma conduta que atende, que observa os padrões éticos e morais predominantes. E aí, um outro aspecto é o seguinte: o que é exatamente a moralidade? Em direito, quando você tem um conceito que não tem uma definição precisa, exata, é um conceito que tem uma certa flexibilidade, você diz: o legislador usou um conceito jurídico indeterminado. Cuidado. Quando o conceito jurídico é indeterminado, não significa subjetivismo, cada um entende o que quiser, não é isso. É que esse conceito ele é flexível, tem uma certa flexibilidade no tempo e no espaço. Como é que a gente identifica, então, a definição aí desse conceito jurídico indeterminado? É assim, ó, a moralidade, ela é formada a partir de valores éticos e morais predominantes. Valores éticos e morais predominantes. O que seria isso? Isso aí é a noção social predominante. É o que se chama de senso. É o que se chama de senso comum. É o que se chama de senso comum. Também chamado de padrão do homem médio. Padrão do homem médio. Agora, para se atuar conforme a moral administrativa, não basta adotar ou observar esse padrão social predominante de homem médio, do senso comum, a noção predominante de justo, injusto, certo, errado, honesto, desonesto. Não basta. Além disso, tende a adotar uma postura de bom administrador. Uma postura de bom administrador. O que significa essa ideia de bom administrador? Aqui, olha. É importante você registrar o seguinte: o que é essa ideia de bom administrador? É assim, ó. Bom administrador é a pessoa que, ao exercer direitos e interesses alheios que não lhe pertencem, ao ser responsável por esses direitos e interesses alheios, ele usa um maior grau de zelo e cuidado do que teria com seus próprios interesses. Bom administrador é aquele que cuida do que é alheio com mais cuidado e mais zelo do que ele cuidaria com os seus próprios interesses. Essa é a ideia de bom administrador. Todo agente público, para observar o princípio da moralidade, ele tem que se portar com esses dois parâmetros. Se a questão de prova afirmar que a moralidade administrativa, é exatamente igual a apenas observar a moral comum, está errado.
E está errado especialmente por quê? Porque na moralidade administrativa, além dessa noção de moral comum, tende a se comportar como bom administrador, ou seja, com um maior grau de zelo e cuidado com os interesses coletivos e públicos. Prosseguindo, quais são os aspectos aí correlacionados com a moralidade? Primeiro aspecto, a lealdade. Ter um comportamento no exercício da função pública leal é observar também a moralidade. Então, o que seria a moralidade, a lealdade como aspecto da moralidade? É honrar as justas expectativas criadas. Como assim? A administração, quando realiza um concurso público, por exemplo, qual é a expectativa justa que ela cria nos candidatos? Nomear, no mínimo, aqueles que forem aprovados dentro do número das vagas. Se ela não fizer isso, ela vai frustrar essa expectativa. Vai dar uma aparência de deslealdade. Fez o concurso, pegou as inscrições e não nomeou ninguém. Uma outra forma de definir aí a lealdade seria manter comportamento esperado em razão do cargo ou função que exerce. Para cada tipo de cargo ou função, o simples fato do agente exercê-lo ou estar investido nesse cargo ou função faz com que a coletividade tenha expectativas, espere algo, espere comportamentos desse agente. Não agir dentro do que é esperado para a sua função é uma deslealdade. Está frustrando essa expectativa. E em outras palavras, é ser fiel aos interesses e instituições públicas a que servir. Um exemplo de descumprimento disso é quando a própria lei pune com demissão o servidor que revelar segredo que tomou conhecimento em razão do cargo. Ele não está sendo fiel às instituições e interesses a que ele serve. Um outro aspecto aí correlacionado à moralidade é a boa-fé. A boa-fé. O que significa? Que o agente público, além de realizar o interesse público, que é a sua função primeira, o seu dever primeiro, isso não basta. O agente público também tem de ter um comportamento para não frustrar as expectativas dos administrados de regularmente exercer seus direitos e cumprir suas obrigações. Em outras palavras, o que a gente poderia dizer? A boa-fé é o dever que os agentes têm de facilitar, garantir que, nos termos da lei, os administrados possam cumprir suas obrigações e exercer os seus direitos. Você não está lá contra o administrado. Você está lá exercendo a função pública para realizar o interesse coletivo, mas também garantir que, da melhor forma possível, ele possa cumprir as obrigações que a lei impõe ao administrado e os deveres. Você não está lá contra ele. Então, você não tem que dificultar o exercício dos direitos pelo administrado ou o cumprimento das obrigações pelo administrado. Você deve garantir os meios necessários e lícitos para que ele possa fazer isso. Então, essa aí é a boa-fé. E um outro aspecto muito importante é a probidade administrativa. Então, já grava uma coisa aí. Probidade administrativa é um dos aspectos da moralidade. Conclusão: probidade administrativa é um conceito mais restrito que o conceito de moralidade, que é muito mais amplo. E o que seria a probidade? É o dever de honestidade, de ser honesto, de lisura, retidão de caráter, decência, honradez, integridade moral e funcional que se impõe aos agentes públicos, tanto no exercício do cargo como fora dele. Então você pode colocar aqui no exercício do cargo ou fora do exercício, ou fora do exercício. Bom, uma observação precisa ser registrada porque ela aparece de vez em quando em prova. Apesar de ser um dos aspectos da moralidade,
assim como a lealdade, a boa-fé, a probidade recebeu um tratamento próprio na Constituição Federal. Ou seja, a probidade é um aspecto da moralidade tão importante, que o legislador constituinte deu um destaque, um tratamento próprio no próprio texto constitucional. E o que significa exatamente isso? É porque o artigo 37, parágrafo 4º da CF, expressamente diz que os atos de improbidade acarretam algumas consequências. Isso já está dito na própria Constituição. Que consequências são essas? Perda da função pública, é a primeira. Aquele que for condenado pela prática de um ato de improbidade pode ter a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, a decretação de um bloqueio dos bens durante o processo de improbidade e ainda ser condenado ao ressarcimento ao erário, devolução aos cofres públicos. Então esse é o tratamento próprio que a Constituição deu à probidade administrativa. Lembrando que este parágrafo 4º foi regulamentado pela Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade, que nós trataremos especificamente dela em vídeos posteriores. Tudo bem? Então essa aí é a ideia de moralidade no seu aspecto da probidade administrativa, violação, improbidade, é um B aqui, ó, improbidade administrativa. Muito bem. Agora, como decorrência da moralidade, nós teríamos o quê? A CF de 88 conferiu a todos os cidadãos o direito de ajuizar a ação popular para controlar a moralidade. Não está dito lá na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 73, que qualquer cidadão tem o direito de ajuizar a ação popular para controlar a lesão ao patrimônio público, violação à moralidade? Tá ou não está? Então, esse é um aspecto importante. É o que está aqui, olha. Qualquer cidadão é parte legítima para propor qual ação? Ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe e a moralidade. É um aspecto importante. Moralidade o quê? Moralidade administrativa. Então está aí. Bom, além disso, mais uma decorrência. O princípio da moralidade administrativa pode ser levado em consideração para a responsabilização pessoal dos agentes públicos na instância administrativa. Então veja, pode ser instaurado um processo administrativo disciplinar para punir pessoalmente um servidor, um agente, só pelo simples fato dele ter violado o princípio da moralidade. Então esse é um outro aspecto relevante aí. O nosso bloco agora, nosso segundo bloco, encerra-se por aqui. No próximo bloco, a gente já volta com o princípio da publicidade, analisando aí, concluindo os princípios básicos da administração pública. Então, no próximo bloco, a gente já volta com o princípio da publicidade.